municípios de pequeno porte do país, né, que é a Ampesp Fomento 2023, e quem conversou agora há pouco com os prefeitos, com os representantes das cidades que fazem parte desse encontro, é o secretário de Estado da Agricultura, Antônio Junqueira. Ele está conversando com a gente, vai conversar com a gente ao vivo, aqui direto do News Truck da CBN Campinas. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender aqui na CBN Campinas. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, é um grande prazer estar contando um pouco do agro de São Paulo aqui para vocês. Bom, conversando com pequenos municípios, né? A gente sabe que às vezes município de pequeno porte tem fábricas que advêm do setor agrícola ou às vezes fornece insumos para municípios maiores, e eu sei também que quando chega o secretário de Estado, muito que os prefeitos pedem é verba. Como é que foi a conversa aí com os prefeitos? O que o senhor mostrou, o que o senhor apresentou do governo do estado? Exatamente, mas hoje foi um dia assim um pouco diferente, porque eu trouxe 180 convênios para serem assinados, quer dizer, já eram coisas que já estavam programadas, então as prefeituras estão recebendo, né, benesses, e eu acho que estão saindo todos felizes daqui hoje. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre a agricultura pujante de São Paulo, né? Nós temos 3% da área física do Brasil só, representamos 15,8% do Brasil inteiro, com 3%, e o nosso faturamento por área versus o maior estado agrícola do Brasil, que é o Mato Grosso fatura $7.200 e nós faturamos quase $11 mil. Então São Paulo realmente é um estado privilegiado, como diz o governador, seria a 21ª nação do mundo, e a gente vem aqui contar para as pessoas, para que as pessoas conheçam os números do agro, que às vezes nem todo mundo conhece, e a gente tem que se orgulhar desse estado onde a gente mora. Alguns exemplos desses acordos, né, que o senhor trouxe aí, o que o senhor pode dizer para a gente? Olha, nós trouxemos aqui alguma coisa voltada a melhor caminho, são as estradas rurais, né, e são muito importantes, né, para os municípios. Nós também temos o Município Agro também, é um programa que nós fazemos de 1 a 10, e quem participa e é premiado recebe uma recompensa em dinheiro. Então a gente faz força para que todos os municípios entrem, né? Porque acho que a maior satisfação a gente está premiando principalmente cidades pequenas, porque você distribui aí às vezes R$400 mil, R$100 mil, R$50 mil, que já ajuda bastante, né? Nós também temos alguns convênios, nós também damos algumas máquinas para as cidades, né? E também eu acho que esse encontro serve principalmente para os prefeitos conversarem, entenderem o que é agricultura, principalmente para ajudar o pequeno produtor do estado. O estado de São Paulo tem hoje, sem medo de errar, 85% da população do campo são pequenos e médios produtores. Então essa nossa vinda aqui eu acho que é muito importante. E precisa do fomento do poder público mesmo para tentar facilitar a venda desses produtos, né? Porque é uma cadeia produtiva para as famílias, né? Para o pequeno produtor que sustenta a família com a produção, ele não perde produção, né? A gente pode pensar também aí de tanto desperdício de alimento que existe, né? Então, fazendo esse elo, as coisas se juntam e dão certo para todo mundo, inclusive para a economia. Exatamente. Tem um trabalho feito pelo ITAL, Instituto de Alimentos de Campinas, que aqui no Brasil, 30% dos alimentos são perdidos por falta do quê? De embalagens, colocou na geladeira, ou no freezer, ou deixou no calorão aí na hora errada. Também hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, que é a conectividade. Nós estamos fazendo algumas reuniões, fizemos levantamento total junto à Embrapa, para entender como é a conectividade no interior do estado. Nós temos um programa para financiar o pequeno produtor a colocar o kit dentro da sua propriedade. Para vocês terem ideia, o produtor que hoje tem internet na sua propriedade, o seu faturamento, a sua renda melhora entre 15% e 25%. Então é muito importante, ele não precisa sair da propriedade até a cidade, ele faz tudo lá dentro. A coisa mais preciosa que o produtor tem hoje é o tempo.
E no caso, por exemplo, para se adequar a essas tecnologias, né? Quanto mais tecnologia, menos desperdício, mais emprego, mais velocidade, pode aumentar a produção. Existe algum tipo de financiamento estadual que eles procuram, financiamento nos municípios? Como se faz para que o pequeno produtor ele esteja conectado, né? Desculpa o trocadilho, mas que quanto mais tiver próximo dessas tecnologias, mais ele vende, mais pode até empregar vizinhos ali, por que não, né? É isso mesmo. Isso é uma mensagem que a gente traz para os prefeitos aqui da região. Nós temos um fundo chamado FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Esse fundo contempla juros de 3% fixo ao ano, com até 5 anos para pagar. E ele vai na veia, porque nós estamos falando de produtores com renda bruta anual até 1 milhão. E você pode pegar até 300 mil reais por CPF. Então, dentro dessa linha, nós temos uma infinidade de soluções lá, e tudo isso é feito com acompanhamento da nossa CAT. Quer dizer, o produtor vai lá até a Casa da Agricultura, fala, olha, eu quero plantar, eu quero fazer ter uma plantação lá de uva, por exemplo. Uhum. Então, o pessoal da CAT vai lá, conhece a propriedade dele, vê se ele tem vocação para aquilo. Se tiver, fala, bom, agora nós vamos fazer o projeto. Fazemos o projeto e, além disso, existe um acompanhamento desde o plantio até a colheita e também ajuda na comercialização. Então, é uma chance muito grande de dar certo. Nós não temos 2% de inadimplência nesse fundo. Esse fundo se autoalimenta. E o juro de 3% é um juro negativo. Então a gente vem aqui para falar para que as pessoas usem, porque é um dinheiro que está lá e o produtor tem direito. Secretário, eu estou lendo uma notícia aqui no portal da Secretaria de Agricultura e a gente que é leigo, quando passa de carro na beira das rodovias, assim, só vê plantação de cana, né? Muita gente que arrendou e tal. Estou falando de grandes produtores, tá? Não de municípios de pequeno porte. E eu leio aqui de uma notícia que o estado de São Paulo produz 26% da banana vendida no país. Ou seja, a cada 4 bananas num cacho, uma em todo o país é produzida em São Paulo. Tem essa variedade mesmo que a população não conhece. A agricultura de São Paulo é muito mais rica do que se pensa. Exatamente. Eu sou um produtor de banana numa região de Barretos, que é uma região muito quente. Sim. Mas a grande área de produção no estado é o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, além do mais, nós temos um problema lá que é quase tudo reserva. O Vale do Ribeira, apenas 3% pode ser explorado. Então, nós temos realmente lá um trabalho muito bem feito, muito sério, para ajudar o produtor a ter uma produtividade alta por hectare e também comercializar a fruta dele. É um dado muito importante. Eu acho que a nossa missão também dentro da agricultura é tomar cuidado com a importação da banana que vem do Equador, porque às vezes ela vem com algum fungo, entendeu? E contamina aqui os nossos bananais. Então existe também essa preocupação aqui do estado de São Paulo, em todo sentido. E falando, já que o senhor falou, né, de onde pode plantar, onde não pode, a gente vê em tantos problemas aí pelo Brasil, principalmente lá do lado da Amazônia, né? Terra que pode, terra que não pode, tem a questão da demarcação indígena, marco temporal que está sendo discutido. Aqui no estado de São Paulo, chega-se a ter esse problema ou se convive? Olha, aqui não pode, aqui não planta. Como que está esse cenário? Olha, nós estamos vivendo aí momentos que eu vou falar quentes, né? Porque está se discutindo marco temporal, está se discutindo terra produtiva, se pode ou não pode ser desapropriada. Aqui em São Paulo, graças a Deus, nós não temos esse problema, né? Esse mês passado, o governador esteve lá no Pontal, distribuindo títulos, eu não sei se vocês acompanharam, para fazer a famosa regularização, né, que nós estamos falando isso há mais de 30 anos. Para quê? Para fazer que o cidadão possa ter paz, segurança jurídica, possa investir e possa também acessar
tudo aquilo que os bancos oferecem e a secretaria, todos os programas, né? Eles terão. Então é um programa interessantíssimo. Agora, existem áreas do Brasil complicadas. Por exemplo, Santa Catarina é uma área muito complicada, Mato Grosso é uma área complicada, e eu espero que a gente possa conversar, se entender, porque hoje, falando assim, muito en passant, as terras indígenas hoje alcançam por volta de 14% da área do Brasil e poderão chegar a 26%. Bom, e já que a gente entrou nesse assunto, também chama a atenção, até fora do ar, o senhor me dizia aqui do encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E desde que o governador Tarcísio foi eleito, por mais que ele tenha a ideologia dele claramente, ele sempre diz que o governo federal é um sócio do governo do estado, né? E como tem sido, né, esse trabalho da Secretaria Estadual de Agricultura com o Ministério da Agricultura, com o governo federal de maneira geral, vocês têm sido bem recebidos, têm apresentado demandas e recebido de volta, não tem boicote por causa de política entre um lado e outro? Bom, eu já tive 2 vezes esse semestre com o vice-presidente Alckmin, já estive também com o ministro Fávero, as 2 vezes fomos muito bem atendidos. Em uma das ocasiões eu estive lá com mais 6 secretários de Agricultura do COSUD, que é a região Sudeste e Sul, para conversar sobre problemas que atingem todos os brasileiros, que é a influenza aviária, é um setor que em 2022 faturou 92 bilhões e nós temos que fazer um programa de Brasil por conta dessas aves migratórias que pega todo mundo. Conversamos também sobre um problema da importação do leite de vaca, né? Porque o leite entra via Mercosul, vem da Austrália, vem da Nova Zelândia, muitas vezes com prazo de validade quase ali terminando, e os nossos produtores brasileiros são prejudicados. Conversamos também um pouco sobre o problema, esse é um pouco mais de São Paulo, que é a produção de borracha natural, e também um problema que atinge a todos, que é a reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, 90% de todas as propriedades brasileiras têm até 100 hectares. Então nós estamos falando novamente de pequenos e médios produtores e nós precisamos achar uma equação para ajudar todo esse pessoal. Então, eu agradeço aqui mesmo o vice-presidente, foi muito atencioso e está resolvendo os problemas. O que nós precisamos fazer é isso, sentar, conversar com pessoas adultas, porque existe um recado no interior que diz que o cavalo está passando arriado, né? Isso. Se a gente não montar em cima, a gente perde a vez, não é isso? Então é aí que nós vamos, temos reservas sobrando, podemos produzir numa área maior do que a Europa, que é a área degradada, não precisamos arrancar mais nenhuma árvore sequer. Então, o Brasil está com a faca e com o queijo na mão, e muitas coisas que querem imputar ao Brasil, isso me cheira um pouco de protecionismo de outros países vindos aí da Europa e tal. Mas eu acho que nós não podemos desistir do Brasil. Pelo que o senhor está falando, sustentabilidade e agronegócio podem caminhar juntos sem um machucar o outro, né? Não existe meio ambiente sem agricultura e agricultura sem meio ambiente. Quem maltrata o meio ambiente não vai conseguir produzir. E nós também temos que privilegiar pagamento sobre serviços ambientais. A gente escuta muita notícia lá da Amazônia, nós precisamos dar um jeito de fazer com que aquelas pessoas vivam bem. Por que às vezes existe o desmatamento? Porque o coitado do cidadão que mora no meio da floresta não tem o que comer, então ele vai lá e corta uma árvore, porque vale uma fortuna. A gente precisa achar uma solução para essa gente, dar dignidade a essas pessoas. Daí, como você está falando, tudo é levado para o lado político. Nós precisamos ter juízo, conversar e nos entender. É isso mesmo. Antônio Junqueira, secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, muito obrigado por nos atender. Uma bela entrevista aqui, muitos assuntos esclarecedores para os nossos ouvintes. Obrigado pela presença. Obrigado e estou sempre à disposição. Um abraço, boa tarde. 3h58, temos um intervalo? Temos, né? Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini